Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você sabe quem falou essa frase? Você sabe em que livro da Bíblia essa frase se encontra? Recentemente, a minha filha mais nova começou a ler o livro de Jó. Acho que já dei a resposta, né? E ali eu fui conversar com ela a respeito e fazer algumas perguntas para motivar a sua leitura, para tornar a leitura mais instigante. E depois eu quero desafiar, no final desse vídeo, a fazer 4 perguntas para cada um de vocês. E ali depois, para que eu mesmo tivesse as respostas com mais exatidão, eu tive que ler os 4 últimos capítulos e também tive que ler o capítulo 1 e o 2 para pegar ali mais algumas informações, mas eu me empolguei e deu o desejo de ler novamente este livro, e agora estamos lendo meio que juntos e sempre conversando algo a respeito, porque o livro de Jó é um livro extraordinário, é um livro que deixa claro ali algumas coisas com muita facilidade, como por exemplo, a soberania e o poder de Deus. Isso fica muito claro no livro de Jó, principalmente quando você lê ali a parte final do livro, quando Deus se apresenta a Jó. Mostra também o poder de Satanás. Satanás tem um poder incrível sobre a natureza e sobre as pessoas, e isso deve ser um grande alerta para mim e para você. É claro que um poder debaixo da soberania, do controle e da permissão de Deus, é verdade. E também mostra ali, conforme fala Rubens Amorese no seu livro Meta-História, o livro de Jó, na verdade, é uma grande janela dimensional que nos mostra a meta-história, a história por trás da história. Então eu gostaria de, nos próximos devocionais a respeito do livro de Jó, falar um pouco desses 3 aspectos tão importantes para a nossa vida pessoal que consta ali no livro de Jó. Hoje eu gostaria de basicamente me ater ali a alguns pontos dos últimos capítulos, quando Deus se apresenta a Jó e faz ali inúmeras perguntas. E ali é muito interessante que Deus ele demonstra o seu grande poder e o seu controle sobre toda a criação. É interessante que aqueles 4 capítulos finais do livro de Jó, eles poderiam ser ali pareados com Gênesis capítulo 1 e 2, quando fala da criação. Porque aqui em Jó, ele vai dar muitos detalhes interessantes, curiosos, sobre a sua criação. E eu gostaria de pensar aqui, na verdade, 4 ou 5 curiosidades, não para dissecar em detalhes o que Deus fala, mas para tirar uma conclusão ali que é importante para mim e para você na nossa vida prática. Mas considerando ali o capítulo 38, quando Deus começa a falar com Jó, ele vai falar ali dos versos 4 a 7 sobre a criação do nosso planeta. Pelo menos é o que nos deixa entender facilmente quando ele fala assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Então até o verso 7 ele vai falar alguns detalhes em forma de perguntas para Jó. De onde estava Jó quando Deus criou o nosso planeta? E é interessante que ele deixa claro aqui que a Terra tem suas medidas precisas e Deus usou de um artifício para tirar essas medidas, para fazer o planeta nas medidas corretas. Então isso é muito interessante porque mostra o cuidado que Deus teve em fazer todas as coisas na sua medida certa para a sua finalidade específica. E isso é muito interessante. Lá dos versos 8 a 11, ele vai falar sobre o mar, que nós conhecemos, né? Ele diz assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
Nós sabemos que o mar não invade a terra, né? Em condições normais isso não acontece. Nós sabemos que em condições normais o mar tem o seu limite. É isso que Deus está falando aqui, que Ele, Deus, colocou os limites aos mares. E Ele fala que chegou num certo ponto, as ondas se quebram e dali não passam. Então aqui é interessante e curioso ver que Deus ele fez isso com um propósito. Não é? E é claro que o Jó é um livro poético e aqui a gente percebe que Deus vai falando com muita poesia e usando de figuras de linguagem no seu discorrer. Ele diz que ele coloca ferrolhos e portas no mar, né? E de fato a gente tem segurança de que o mar não invade o continente, a não ser em casos de que algo diferente ocorra na natureza. Nos versos 25 a 28, ele vai falar sobre a chuva. É interessante que algo tão corriqueiro como a chuva, aquela água que cai do céu, que a gente pensa que aquilo foi criado do nada e não sabemos quando chove, quando não chove, mas Deus, quando ele criou todo esse sistema hidrológico, ele fez isso com um propósito. E ele vai perguntar aqui para Jó, no verso 25, quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Aqui fala, então, da criação e da manutenção da chuva como algo importante para regar a terra, para fazer a terra brotar, para tirar a sede de pessoas e para dar condição de vida numa certa região, num certo país, e a chuva é para isso. E aqui Deus vai falar que Deus criou as nuvens. Aliás, o livro de Jó vai falar muito sobre nuvens, e que as nuvens encerram a água, essa água pode congelar também, e Deus vai falando do propósito pelo qual ele fez tudo isso, esse sistema hidrológico no planeta, para realmente dar condição à vida. Muito curioso, lá no capítulo 39, lá no verso 13 a 18, ele vai falar da avestruz. Ele vai falar que a avestruz é um animal que não tem inteligência, ele enterra os seus ovos na terra e nem considera, nem teme que algum outro animal possa pisar naqueles ovos e matar seus filhotes. Mas ele fala que o avestruz, quando ele corre, ele ri do cavalo, porque o avestruz é um animal que recebeu de Deus esse dote, esse talento, ou essa condição física de correr muito. E aí você vê que Deus fez o avestruz desse jeito com um propósito. Nos versos seguintes ele vai falar do cavalo. E ele vai falar de como o cavalo é um animal glorioso e é um animal que foi feito para a batalha. Hoje talvez o cavalo não tenha mais essa serventia, certamente não tem, mas naquela época o cavalo era por assim dizer, um equipamento muito precioso para as batalhas. E Deus vai descrever aqui nos versos seguintes que o cavalo tem todas aquelas características e qualidades afeitos à batalha, que outro animal não tem. Então é muito interessante que Deus vai falando sobre a sua criação e falando do propósito pelo qual ele fez cada animal ou cada agente da natureza, como a chuva, como a neve e como outras coisas. Lá no capítulo 40, do versos 15 ao 24, ele vai falar ali do que Adalto Lourenço acredita ser a descrição de um dinossauro. Embora algumas versões tragam ali o termo hipopótamo ou biemonte, realmente a descrição ali que consta nesses versos é de um dinossauro. E é muito interessante que gasto aqui do verso 15 ao 24 para descrever esse animal
que a gente percebe que é um animal de grande estatura, de grande força, e de fato não são características alinhadas com o hipopótamo. Muito interessante isso, né? Então, quando a gente lê essas descrições da criação de Deus, em que Deus pinça aqui alguns elementos da sua criação e fala que cada elemento, cada animal, cada agente da natureza tem um jeito de ser, uma forma de ser e um propósito de ser, eu não pude deixar de lembrar de nós como homens, como criação de Deus. E interessante que aqui ele não vai falar do homem como uma das criações dele, mas aí eu lembro de Gênesis capítulo 1, verso 26, quando é dito lá que Deus fala: então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí você vê ali naquele relato de Gênesis capítulo 1 e 2, que Deus fez o homem com um propósito. E o propósito foi que nós nos relacionássemos com Ele. É isso que nós vemos que acontece ali, quando Deus, toda viração de dia, Deus ele vai ao jardim, ao encontro de Adão, e com ele se relaciona, conversa. A Bíblia não fala detalhes sobre esse relacionamento, sobre essa conversa, mas Deus criou o homem não como um avestruz, não como um cavalo, não como um gafanhoto, não como um corvo, não como um leopardo. Todos esses animais constam ali no livro de Jó. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, um ser pensante, um ser que ama, um ser que tem sentimentos, que tem volição, que se comunica verbalmente numa linguagem decifrável, para que nós nos relacionássemos com Ele. Por que que isso é importante? Por que que é importante ter essa ideia muito clara dessa verdade, dessa realidade? É porque nós só seremos felizes de verdade se nós vivermos de uma forma pela qual fomos criados. Se nós fomos criados para a glória de Deus, se nós fomos criados para adorá-lo, se nós fomos criados para com Deus se relacionar, e aí nós temos a palavra de Deus, temos a oração, ainda que seja um relacionamento fora dos padrões, porque nós não vemos a Deus, mas sabemos da sua existência, da sua realidade, nós só seremos felizes se nós de fato nos relacionarmos com Deus. E aí está, na verdade, o grande segredo da felicidade. Porque Deus criou cada animal e cada elemento da natureza para um propósito. E Ele criou o ser humano com um propósito. E este é o propósito, para que nós glorifiquemos a Ele, para que nós nos relacionemos com Ele. Então essa é a primeira grande verdade que nós podemos aprender ali do livro de Jó. E aí eu gostaria que você pudesse estar pensando nessa questão, como é que você está na relação sua, pessoal, individual, íntima com Deus. E isso extrapola o próprio ato de ir a uma igreja adorá-lo coletivamente. Isso faz parte. Mas também antes disso vem a adoração pessoal, individual, nossa com Deus. E aí o desafio meu aqui para você e para mim também é avaliar como está esse relacionamento. E aqui, por fim, conforme eu prometi, algumas perguntas e queria motivar que vocês, gostaria de desafiar cada um de vocês a responder aqui nos comentários as seguintes perguntas que constam ali. Aliás, as respostas dessas perguntas constam no livro de Jó. Quantas perguntas Deus fez para Jó? Ali você encontra entre os capítulos 38 e 40, 41, 42. Quantas perguntas? Responda aí nos comentários. Qual é a relação matemática que existe
entre os bens que Deus restituiu a Jó depois da calamidade e aqueles bens que Jó possuía antes da calamidade. Existe ali uma relação matemática interessante. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, em relação aos filhos, também existe uma relação matemática dos filhos que Deus concedeu a Jó depois da calamidade e antes da calamidade. E compara aí os filhos com os demais bens. Muito interessante isso aí. E por último, qual é a famosa declaração que Jó fez para Deus e que até já virou música? Então, você encontra aí também no final do livro, me parece que no último capítulo. Então, gostaria que você nos respondesse aí nos comentários, para que você também tivesse essa fome, essa sede de ler o livro na íntegra. E se você fizer isso, coloca aqui para gente, para que você também possa motivar outros a fazer a mesma leitura. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa leitura extraordinária que é o livro de Jó.